Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tratar de política pura de campanha eleitoral. Nós temos dois eventos hoje para a gente olhar aqui na nossa roda de análise. Vamos começar pelo Bolsonaro em Minas Gerais. Estou falando agora de campanha política, tá? Falando como é que eles estão indo à rua pedindo o voto do eleitor. O Bolsonaro esteve em Belo Horizonte e pediu aos evangélicos ajuda para conquistar os votos que ele precisa. A reportagem é de Leandro Magalhães. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Bolsonaro recebeu prefeitos e religiosos. Na busca por mais 4 anos no Planalto, o presidente se apresenta como a melhor opção para os religiosos em relação à esquerda. A organização transmitiu apenas o áudio do encontro. Vocês veem o que eles falam, sempre falaram sobre religião, sobre fé, como eles se referem a padres, a pastores. O que eles pregam, eles desconhecem a palavra. Bolsonaro tem 49% das intenções de voto entre os evangélicos, segundo a última pesquisa Datafolha, contra 32% de Lula. Em segundo lugar, na corrida eleitoral, Bolsonaro acredita que esse público é a ponte para conquistar mais votos dos eleitores em geral e pediu para evangélicos irem atrás dos indecisos. Se essa for a vontade de Deus, se vocês entenderem dessa maneira, a gente pede voto, não apenas de vocês, vão atrás, em especial, dos indecisos, ou daqueles que estão do outro lado e não sabem da verdade o que é esse outro partido. Relembre o que aconteceu ao longo de 14 anos de PT no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem uma diferença hoje em relação ao candidato Lula, naquilo que as pesquisas eleitorais apontam, que está ali no limiar entre ter ou não ter segundo turno. Então ele precisa avançar urgentemente em algum grupo social para tentar garantir o segundo turno. E lá tem lideranças evangélicas de peso que faz a mediação com esse grupo social. Depois da reunião, Jair Bolsonaro discursou para um grande público de apoiadores em um caminhão de som e fez comparações do governo dele com os outros. Citou a crise energética na Europa para dizer que o Brasil é uma das poucas nações no mundo que resistem aos reflexos da guerra na Ucrânia e culpou as lideranças de esquerda na América do Sul pela crise econômica de alguns países da região. Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas com os problemas domésticos do país do que com os problemas que outros países vivem, que não são só problemas vividos por países de esquerda, né? Países que estão governados pela direita estão vivendo o mesmo problema mundo afora também. Vamos ver então, Lula. O Lula não teve agenda aberta hoje, ele passou o dia tratando do início da propaganda eleitoral, na qual ele pretende explorar assuntos como inflação e fome. A reportagem é de Adriana de Luca. O ex-presidente não teve compromissos públicos. O petista reservou o dia para se preparar para a entrevista que concederá ao Jornal Nacional na próxima quinta-feira e para a gravação de seus programas eleitorais, que começam a ser exibidos em rede nacional de rádio e televisão na próxima sexta-feira. O PT pretende usar a ampla exibição de seu candidato para destacar o que considera as principais fragilidades do governo Bolsonaro: fome, carestia, inflação e o resgate de programas que tiveram forte apelo junto à população durante as gestões petistas. A exploração dos temas de economia é para conversar diretamente com o eleitorado mais pobre, sua principal base eleitoral. Segundo apurou a CNN, o assunto religião não deve ser abordado nos programas de Lula. A estratégia do ex-presidente é repetir o que vem dizendo em atos de campanha: política e religião não devem se misturar. Além disso, a avaliação é de que há uma intersecção de perfis entre os evangélicos, principalmente as mulheres, que podem se identificar com os discursos centrados na economia e assim decidir o voto. Eu acredito que a ênfase principal para o ex-presidente Lula, com certeza, tem que ser economia. Acho que é aí que ele tem que se centrar. Não dá para ele entrar numa guerra santa. Mas eu acho também que é necessário que o ex-presidente dê algum tipo de resposta aos ataques que ele vem sofrendo nessa área. Acho que basicamente o problema é mostrar para esse eleitorado evangélico, e as mulheres evangélicas incluídas, que o seu governo é um governo que assegura liberdade. Bolsonaro, por sua vez, acredita que os recentes resultados de inflação e emprego podem servir de antídoto à ofensiva petista. Nesta quarta-feira, o IBGE publicou a prévia da inflação para o mês de agosto, com um recuo de 0,73%, maior deflação do indicador na série histórica.
Eu acredito que o presidente Bolsonaro ele tem, de fato, um ganho com essa questão da redução do preço dos combustíveis, né, que afeta os setores, sobretudo, de renda média, né, aqueles que abastecem seus veículos, porque têm veículos e, consequentemente, sentem de forma mais direta esse benefício, mas não afeta da mesma maneira os setores de renda mais baixa. Vamos então à análise. Raquel, deixa eu usar uma linguagem que vem do campo militar, é tão usada na política, esse tipo de, digamos, referência que vem do campo militar, e a palavra é a seguinte: centro de gravidade. Então, o centro de gravidade de um ataque. No caso do PT, está estabelecido como a economia. E eu queria que você nos trouxesse a sua forma de ver o que seria, eventualmente, com esses números do IPCA 15, a formação de um feel-good factor, as pessoas começam a se sentir melhor. Que medida isto sim está se consolidando? William, tá difícil de tirar essa temperatura tão fina. Por quê? Porque o Brasil ainda está numa situação econômica bastante complicada, né? Dentro desse PCA, quando a gente abre os dados, a gente consegue ver o preço dos alimentos ainda com um aumento expressivo, enquanto o preço dos combustíveis cai. Ele está uma situação ainda nebulosa, não dá para você dizer que a economia está de vento em popa, mas realmente mudou o cenário de uns tempos para cá. Nós estávamos falando há pouco tempo atrás de uma inflação que ia chegar ao final deste ano em 9%. Hoje, diante de todas essas medidas que o governo federal tomou para reduzir impostos, para atuar diretamente na Petrobras e também por conta dessa recessão, perspectiva de recessão global que vai reduzindo os preços das commodities, a inflação lá atrás, que era 9%, hoje nós estamos falando em 6,5%, talvez 6% no final do ano. O crescimento do PIB, que a gente começou o ano falando em talvez de uma recessão, hoje mais e mais casas falando num crescimento de 2,5%, por conta dos estímulos fiscais que foram despejados nesse período pré-eleitoral e também porque a pandemia, a volta forte mesmo da atividade das pessoas na pandemia surpreendeu. Então, está um momento delicado em que os dois lados podem tentar usar o mesmo discurso. Um lado falando, nossa, olha como que está tudo ainda muito ruim, e o outro falando, não, calma, está começando a melhorar. Eu acho ótimo porque política é, por definição, volatilidade. E a situação vai mudando não só de dia a dia, de hora a hora. Então, Thaís, para a sua consideração, agora vai o que eu acho que é uma pergunta muito difícil mesmo. Nós temos um quadro econômico, como a Raquel acabou de assinalar, que pode ser lido pelos dois lados. Aí a pergunta que se impõe é a seguinte: o PT escolheu certo o seu eixo de ataque? William, a partir das conversas que eu tenho e da minha percepção, acho que sim. Por que eu digo isso? Porque o que a gente ouve é que essa queda da inflação, ela não atinge aquele eleitor mais pobre, aquele que o presidente Jair Bolsonaro precisa conquistar e a gente sabe que não consegue. Ou seja, o preço dos alimentos, ele corrói esse auxílio Brasil de R$600. Esses R$600, eles não são mais tão valorosos para as famílias que recebem. Então, é nesse campo que o PT pretende trabalhar. Para além do fato, é claro, de investir no discurso de que o presidente Jair Bolsonaro não teria olhado para uma política pública, não está preocupado de fato com essa população e fez esse reajuste no auxílio há meses da eleição, pensando exclusivamente na sua tentativa de ser reeleito ao Palácio do Planalto. Então, se olhar por essa perspectiva, sim, mas também o PT admite e identifica que essas movimentações todas feitas pelo governo, principalmente no que diz respeito ao preço do combustível e da energia elétrica, elas já têm impacto no eleitor médio, de 2 a 5 salários mínimos. Então, ir nessa discussão econômica, acho que é o melhor caminho, melhor do que discutir Guerra Santa, William. Caio, eu vou reformular a mesma pergunta que eu fiz a Thaís, nos seguintes termos. Nós nos colocamos na posição dos marqueteiros do PT. Parecia bastante óbvio, vamos explorar a questão econômica porque ela nos trará benefícios do ponto de vista eleitoral. Aí a realidade começa a mudar. Eles mantêm a mesma conduta.
Estão acertando ou errando? Não, eu considero que é correta a estratégia do petismo de bater na economia popular, explorar isso, só que ela criou ao mesmo tempo uma armadilha para a campanha do Lula, que é você avaliar que o antipetismo que elegeu o Bolsonaro, que foi muito forte na eleição do Bolsonaro em 2018, será ou seria um discurso lateral ou uma narrativa lateral nessa campanha. Então, como você, há 2 meses, quando você elaborou essa estratégia do Lula e do PT, vamos focar na economia real, você desconsidera que esse sentimento antipetista, que o legado negativo do petismo, porque há um legado negativo do petismo também, há um legado positivo, mas há um legado negativo também, Lava Jato, por aí vai. Afinal de contas, é um candidato que ficou preso 580 dias. Então, eu vejo que o PT meio que criou uma zona confortável de vamos bater só na economia, não cuidou de um discurso para contestar essa questão, essas outras questões. E agora que parou, mais ou menos, né, porque o debate de números, cada um trabalha da maneira que quer. Pode ser que na reta final da campanha, seja no primeiro, se for para o segundo turno, vire só um debate sobre petismo e antipetismo. Você que colocou essa dúvida no ar, Raquel, bem colocado, eu acho. Você diz assim, há os números que podem ser lidos de forma positiva pelos dois lados, o que abre uma brecha para isso que o Caio está mencionando aqui. Outros assuntos que não são diretamente ligados ao desempenho da economia, à renda das pessoas e à comida delas terem ou não na sua mesa. Como é que você está vendo esse clima? Nós estamos falando de clima mesmo, é volátil. Olha, William, e vai ficar ainda mais volátil, eu acho. Porque, por exemplo, o governo hoje conseguiu emplacar o 3º decreto para a redução do IPI. Isso, eventualmente, pode ter um impacto inflacionário, de puxar ainda um pouco mais os preços para baixo. Nós temos sinalizações que podem vir mais movimentações na Petrobras. E dá para perceber que estão os dois lados tentando falar com a mesma eleitora, né? A gente já mencionou isso, que é a mulher evangélica. Então, o Lula falando para ela, olha, eu vou aqui melhorar a sua condição de vida, e o Bolsonaro apelando para a moral e os bons costumes, mas também ganhando um pouco de discurso, pelo menos, nesta área da economia. Agora, sabe o que mais me preocupa? É o pós-eleição. Ok, você está falando da questão fiscal. Okay. É 2023, né? Hoje nós tivemos um estudo que o IBRE trouxe, até a nossa amiga Thaís Herédia trouxe isso mais cedo no CNN Money. Acho que ela nem assiste a gente, que a história coitadinha. Ela deve estar dormindo, mas Thaís fica aqui, né? A nossa referência. O risco fiscal no ano que vem, eles estão estimando, são 2 pesquisadores muito sérios, o Braulio Borges e o Manuel Pires, em 430 bilhões. Nós estamos falando, vou até calcular aqui, ver aqui direitinho, 4,2% do PIB. Então, é o auxílio de R$600, é a redução tributária, tudo isso que foi jogado nesse pacote para aquecer a economia neste momento, vai ter um custo do outro lado. E não é à toa que tanto o Bolsonaro quanto o Lula estão discutindo uma espécie de um waiver fiscal, de como gastar mais no ano que vem, simplesmente porque já está sendo gasto agora. A conta já está contratada para o ano que vem. Eu acho que a gente vai explorar esse tema mais vezes. Eu, como última questão agora nessa roda, antes da gente ir para o intervalo, Thaís, vou voltar um pouquinho contigo na questão do empenho que a gente viu na reportagem da Adriana de Luca e também do Leandro Magalhães, do Jair Bolsonaro, em buscar por parte do público evangélico, que a Raquel lembrou muito bem, tratamos disso aqui várias vezes. A gente tende, às vezes, a separar em fatias o que não é absolutamente passível de ser cortado como um salame. Mulher, evangélica, pobre, é uma pessoa só, não são 3 categorias diferentes. Estamos falando de uma pessoa, de um ser humano só nesse sentido. Que chances tem, ou melhor dito, como é que está progredindo esse eixo de ataque do Bolsonaro? William, pelos dados das pesquisas, mostra que o presidente está indo bem e quer investir cada vez mais nesse eleitor, nesse discurso da moral, e a gente ouviu na reportagem a frase dele fazendo referências não tão explícitas, mas ele deixa no ar. Vocês lembram, vocês sabem como aquele partido se refere aos pastores, vocês sabem como aquele partido se refere a padres. Então tem uma mensagem
é bastante forte para esse eleitor, principalmente na questão dos costumes. E aí, esse é um desafio muito grande para a campanha do ex-presidente Lula. Tanto que, no fim de semana, eles criaram uma série de perfis nas redes sociais, a gente já falou disso aqui também, destinado exclusivamente a esse público evangélico e que tem, talvez, uma missão bastante específica. Mais do que tentar conquistar, é a de desmentir aquelas notícias que não forem verdadeiras em relação ao PT. Mas, não sei se todo mundo lembra, mas eu me lembro muito bem da campanha de 2010, em que o aborto pautou um importante momento da campanha, né? Foi uma discussão bastante longa e árdua, e é o mesmo assunto. A gente está 12 anos na frente e esse assunto volta, a questão moral. Então, é muito... Estou sendo até poliana aqui, peço até perdão. Mas eu lamento, de fato, que a discussão eleitoral vá discutir a fé alheia. Fé, cada um tem a sua. Boa. Você saiu da tua posição sociológica de analista política distanciada e entrou na posição de cidadã indignada com o assunto que te preocupa. Eu acho isso muito legal. Sinceramente, não vejo como poliana, não. Obrigado, Thaís. Boa noite por enquanto. Raquel, por enquanto também. Caio, a gente vai para a guerra ainda na próxima, então... Por enquanto, meu boa noite, despedida de você dessa edição. Tá bom. De novo ele saindo mais cedo, eu vou frisar isso. Ele é malandro. De novo. Malandro é uma palavra positiva nesse sentido. Um malandro simpático. Né? São os piores, né? Obrigado, Caio.